Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilis Franco Guimarães e sou do componente curricular de Química. Hoje eu tô aqui pra gente fazer uma aula num formato um pouquinho diferente. A ideia é que nós façamos uma sala de aula invertida. Por quê? A gente já vem estudando a evolução dos modelos atômicos nas nossas aulas, né? E o último modelo atômico que a gente estudou foi o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então a gente estudou que Rutherford fez contribuições muito significativas através daquele experimento com a folha de ouro, né? Mas o modelo dele ainda apresentava algumas falhas. Foi então que Bohr entrou em cena e complementou esse modelo trazendo características muito importantes. Quais foram elas? Principalmente a questão da existência de camadas no átomo, né? Então, Bohr evidenciou que a eletrosfera do átomo seria composta por 7 camadas. E essas camadas teriam energias chamadas de quantizadas, né? Uma quantidade exata ali de energia para cada camada. E essas camadas elas também teriam tamanhos diferentes e, portanto, elas conseguiriam comportar números diferentes de elétrons, certo? Quantidades diferentes de elétrons. E por que eu estou retomando isso com vocês? Porque o nosso próximo conteúdo será o conteúdo de ligações químicas. Mas para que vocês consigam entender direitinho como que funcionam as ligações químicas, eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó, distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica tem tudo a ver com o modelo atômico de Bohr, certo? O que seria a distribuição eletrônica, né? Nós vamos fazer através de um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, a distribuição de todos os elétrons que estão na eletrosfera desse átomo. Então, como Bohr evidenciou, a eletrosfera do átomo é composta por camadas, né? Mas não para por aí. Dentro de cada camada, nós temos também a existência de subcamadas. E como as camadas, elas comportam um número exato ali de elétrons, as subcamadas também. Eu gosto de explicar da seguinte forma. A gente pode imaginar as camadas como sendo caixas e as subcamadas como sendo caixas menores que se encaixam dentro dessas caixas maiores que são as camadas, certo? Então a gente pode pensar assim, se você vai guardar algo dentro da caixa menor e vai colocar essa caixa menor dentro da caixa maior, a gente pode afirmar que aquele conteúdo que está dentro da caixa menor também está dentro da caixa maior, certo? Tendo essa analogia aí na cabeça de vocês, vai ficar mais fácil de entender a questão da distribuição eletrônica. Pessoal, então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês os números de 1 até 7 representando as camadas do átomo, certo? Como eu falei para vocês, as camadas elas possuem tamanhos específicos, então elas vão comportar quantidades específicas de elétrons, tá? Quais serão essas quantidades? Na camada 1, cabem no máximo 2 elétrons. Na camada 2, cabem no máximo 8 elétrons. A camada 3, ela é um pouco maior. Então, na camada 3, cabem no máximo 18 elétrons. Na camada 4, nós temos uma quantidade maior de elétrons que vão caber aqui, certo? Então, ela é uma camada maior. Aqui cabem 32 elétrons. Na camada 5, a gente vai começar a ter uma redução a partir da 5, certo? Então, na camada 5, nós também teremos a quantidade de 32 elétrons no máximo. Na 6, 18, como eu falei, olha a redução aqui. E na 7, no máximo, 8, certo? Essa aqui é a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada camada. Mas pode ser que nós tenhamos menos, certo? Não pode ter mais do que isso, mas menos tranquilo. Essas aqui, essas letrinhas S, T, D e F, estão representando as subcamadas do átomo. Como eu falei, aquelas caixas menores que cabem dentro das caixas maiores. Como essas caixinhas aqui são menores, elas vão comportar uma quantidade menor de elétrons também. Então aqui na subcamada S, cabem no máximo 2 elétrons. Na P, cabem no máximo 6 elétrons. Na D, cabem no máximo 10 elétrons. E na F, cabem no máximo 14 elétrons. Bom, como eu falei para vocês, para a gente fazer a distribuição eletrônica, nós precisamos construir um diagrama chamado diagrama
de Linus Pauling. Muitas vezes vocês veem esse diagrama pronto já, mas hoje eu vou ensinar vocês a como construir esse diagrama. Olha só que legal, você não vai depender mais de ter esse diagrama lá pronto para você fazer a distribuição eletrônica, você vai aprender a fazer aqui comigo. Então pega lá um papel, uma caneta, que agora a gente vai colocar a mão na massa. Como que a gente faz? Primeiro, nós vamos colocar todas as camadas do átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para construir esse diagrama, a gente vai precisar respeitar as quantidades que cabem em cada camada e em cada subcamada. Então, vamos analisar? Aqui na camada 1 cabem no máximo 2 elétrons e na subcamada S também cabem no máximo 2 elétrons. Isso significa que a única subcamada que cabe dentro da camada 1 é a subcamada S, né? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar a subcamada S acompanhando todas as 7 camadas. Prof, mas você falou só da subcamada 1, só da camada 1, desculpe. Sim, mas olha só, nas outras camadas cabem mais elétrons, portanto, em todas elas caberão a subcamada S, certo? Somente na 1 que só cabe a S, eu não consigo colocar as outras subcamadas aqui também. Então a camada 1, ela já está completa, não cabe mais elétron aqui. Então eu vou colocar agora as camadas a partir da 2 até a 7. Analisando aqui, na subcamada P cabem no máximo 6 elétrons. Então, a subcamada P vai estar presente a partir da camada 2 até a 7. Agora que vai vir a sacada. Olha só que bacana. Na subcamada S cabem 2 elétrons e na P no máximo 6. Se eu contar aqui, 2 e 2, certo? Então, P, 6, S, 2. 6 mais 2, 8. Olha só quanto cabiam aqui? 8 elétrons na camada 2, ok? Então, pessoal, olha só que interessante. Quer dizer que a subcamada P e a subcamada S, elas estão ambas dentro da camada 2. E eu não excedi a quantidade de elétrons que cabe ali. Na 3, eu tenho uma camada maior, certo? Então, vai caber mais uma subcamada aqui a partir da 3, mas a 2 já está completa. A 2 e olha só, a 7 também. Então, vamos até fazer um destaque aqui, nas que a gente já completou. A 1 já está completa, a 2 já está completa e a 7 também já está completa, porque na 7 cabem 8 elétrons também no máximo, né? Então, a gente vai continuar colocando elétrons a partir da 3 até a 6. E qual vai ser a próxima subcamada que a gente vai colocar? A subcamada D. Olha só, na subcamada D cabem 10 elétrons. 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Então, acabamos de completar a camada 3 e também a camada 6. Agora, a subcamada F só estará presente nas camadas 4 e 5. 4 e 5. Se a gente somar aqui a quantidade de elétrons que cabem na F, na D, na P e na S, né, nas subcamadas, vai dar certinho os 32 elétrons aqui que cabem na camada 4 e 5. E agora nós finalizamos a construção do diagrama. Mas, pessoal, tem mais um detalhe importante aqui. Além dessa construção, a gente precisa também fazer as setas que orientam a questão da energia. Por quê? Porque os elétrons, eles não vão seguir uma ordem geométrica. Elétron não entende de matemática. Elétron não vai seguir ordem 1, 2, 3, 4 e 5. O elétron vai seguir uma ordem energética, porque essa é a única linguagem que o elétron entende, certo?